Bom, vamos lá, tudo bem, pessoal? Hoje a gente grava aí a aula 26. Essa aula 26 é a nossa primeira aula da segunda parte do nosso estudo de dinâmica. Nas últimas aulas a gente vinha conversando, então, sobre explicações, né, para o movimento ou para a mudança de movimento que ocorre nos corpos, né? Nós vimos, então, através das leis de Newton, né, que se o corpo tivesse em movimento, a tendência é que ele continuasse em movimento. Mas a mudança no movimento, né, a aceleração, só ocorreria se houvesse forças aplicadas no corpo. Então, a nossa primeira explicação para as mudanças que podiam ocorrer de movimento, né, estavam relacionadas ao conceito de força. Então, nós vimos bem essa primeira parte, né, o estudo da força aí, principalmente quando a gente conversou sobre a terceira lei, né? Vimos vários exercícios envolvendo forças aplicadas nos corpos e essas forças então causando aceleração, causando mudança de movimento nos corpos. Mas nessa segunda parte, né, da dinâmica, eu vou introduzir um conceito novo que vai ficar uma coisa mais certa, uma coisa mais abrangente aí para a explicação das mudanças de movimento, né? Então, hoje a gente começa a falar sobre energia. Tá? Então, a energia talvez seja o conceito mais importante de todos aí dentro da física, né? Porque a energia está dentro de todas as áreas da física. Na verdade, estudar física, né, estudar os fenômenos físicos, é estar observando o tempo todo a energia atuando na matéria, né, das diversas formas que ela pode aparecer. Então, o conceito de energia é bastante importante. Né? Então, hoje a gente começa a falar sobre a energia dentro dessa primeira área que a gente está estudando, que é a mecânica. Né? Então, a energia dentro do estudo dos movimentos, a gente vai conversar em várias aulas, tá? Então essa é a primeira, mas a gente vai fazer aí uma sequência de aulas para entender bem, então, o assunto energia. Né? Então, hoje a gente começa, né, a pensar na energia, pessoal, tá bom? Mas hoje eu quero definir para vocês, então, uma grandeza, né, uma grandeza física aí, que vai medir a quantidade de energia que deve ser colocada num corpo para que ele se movimente, tá bom? Uma coisa bastante importante, né? Até agora, quando se perguntava, né, por que um objeto está mudando o seu estado de movimento ou de repouso, a resposta que a gente tinha é que é porque tinha uma força, né, ou várias forças, que existia uma força resultante ali, diferente de zero, né, que era aplicada ao corpo, que fazia esse corpo acelerar ou desacelerar, né, mudar o seu movimento. Né? Então a força era a primeira explicação aí para as mudanças de movimento. Hoje a gente acrescenta o conceito de energia e então muda essa resposta então para essa pergunta, né? Então a partir de hoje, a partir dessa aula, quando for perguntado por que determinado corpo que estava parado começou a se movimentar ou por que ele mudou o seu estado de movimento, o seu movimento, né? Está acelerando, está desacelerando. A resposta agora é porque ele recebeu ou porque ele perdeu energia, porque ele variou a sua energia. Tá? E aonde que fica a força, né, que a gente vinha usando até agora para explicar isso daí? A força, a partir de hoje, passa a ser como um entregador, que vai entregar essa energia para o corpo. A força ela é responsável por essa passagem, né, da energia de um corpo para outro. Tá? Então, se eu aplicar uma força num objeto para fazer ele se movimentar, essa força que eu estou aplicando vai estar passando a minha energia para esse corpo e essa energia que vai fazer o corpo se movimentar, tá bom? Então essa é a ideia principal dessa aula de hoje. É possível, né, entender melhor aí as mudanças de movimento, imaginando então que a energia é passada de um corpo a outro e é essa energia que faz mudar o seu estado de movimento. Tá bom? E isso acontece a partir da aplicação de forças. Né? Mas hoje, então, eu quero falar com vocês sobre uma grandeza física bastante importante. Por que ela é importante nesse estudo da energia? Né? Porque essa grandeza de hoje, ela vai
mostrar as quantidades de energia que são necessárias, né? Passar para os corpos para que eles acelerem, para que eles desacelerem, né? Essa grandeza, então, que a gente vai ver hoje é chamada trabalho, tá? Trabalho da força. Então, se aparecer essa palavrinha trabalho aí nos exercícios, não vão confundir aí com o trabalhinho que a gente faz na sala de aula para ganhar nota, tá bom? Então, o trabalho da força é uma grandeza física nova. Vamos dar uma olhadinha, então, em algumas situações. Então, olha, essa primeira situação é a definição mais básica aí do trabalho, né? Então, veja, trabalho de uma força constante, né? E nesse caso aqui, paralela ao deslocamento. Essa pessoa aqui está empurrando o caixote, vejam que ela está fazendo isso numa superfície plana e horizontal, né? E ela vai empurrar, ela vai aplicar uma força F aqui, tá vendo? No caixote, para que ele se movimente, para que ele se desloque de um ponto até outro ponto, né, da trajetória dele. Então vejam que nessa situação aqui a gente percebe duas grandezas envolvidas, né? A força que a pessoa está fazendo, né? E o deslocamento aqui, né, que vai ser medido em metros aí no sistema internacional, e a gente vai usar o sistema internacional quase que o tempo todo, né? Então vai ser aplicada uma força em newtons aqui e essa força vai deslocar o objeto tantos metros aqui, né? O trabalho de uma força está relacionado com essas duas grandezas, então. Então, olha, o que é calcular o trabalho? Então, nesse probleminha aqui, por exemplo, nessa situação, se eu quisesse determinar o trabalho dessa força que está sendo feita aqui, ó, tá vendo? Dessa força F aqui. O que significa determinar esse trabalho? Significa determinar quanto de energia essa força aqui está entregando para o caixote aqui para ele se movimentar. Tá bom? Então, a partir de hoje, a gente pensa dessa forma. A força, né? Não é que a força cria o movimento, né? A força, ela entrega energia para o objeto. E essa energia é que faz acontecer o movimento. Mas é possível, então, determinar quanto de energia essa força está carregando aqui e vai entregar para o caixote aqui para ele se movimentar, né? E como é que eu faço a conta, então, para descobrir o tanto de energia que essa força vai entregar, né? Então, nós vamos representar o trabalho da força, a gente deveria usar um T, né? Mas a gente costuma usar, porque o T já tem o tempo que a gente usa T e tal, então a gente costuma usar um T grego para representar o trabalho, tá? Então nós vamos usar um T, eu escrevo o T, a letrinha aí, dessa forma. Vocês podem usar assim também, assim, tá bom? Essa letrinha aqui é o tal. O tal é uma letrinha grega, como se fosse o T grego, né? E que nós vamos usar então para representar o trabalho, tá bom? Quando eu faço o tal, ele fica meio que desse jeito aqui. Então vocês entendam que esse daqui é o trabalho, tá? Ou desenhado dessa forma, ou desenhado dessa forma aqui, o nosso trabalho. O trabalho, ele é calculado pelo produto da força aplicada e do deslocamento. Então, nessa situação mais simples, aqui nessa primeira situação, basta a gente multiplicar a força que está sendo feita pelo deslocamento em metros aí, que a gente vai determinar o trabalho, né? O que é esse trabalho? A energia que foi colocada no corpo aqui. Então vejam que a gente começa a pensar na energia a partir desse conceito de trabalho, né? O trabalho é o tanto de energia que vai ser utilizado para causar movimento nos corpos, né? Então, vamos calcular esse trabalho. Então, nesse caso aqui, ele não coloca números, daqui a pouco a gente vai ver os exemplos aí, com números, né? Mas é bem simples assim. Então, se eu multiplicasse força e deslocamento, eu teria esse trabalho. Sobre a unidade de medida de trabalho, né? Então, esse aqui é o trabalho. A unidade de medida de trabalho no sistema internacional, a gente vai usar um J maiúsculo para representar, tá? Um J maiúsculo. Ele é chamado, a unidade é chamada Joule. A gente escreve Joule, mas a gente lê Joule. É o sobrenome de um cara muito importante, o James Prescott Joule, um inglês bastante importante. Ele fez trabalhos, né, sobre a conservação da energia, fez um experimento bem interessante
onde ele prova a equivalência entre a energia de movimento, né, e a energia térmica. Então, ele tem vários trabalhos importantes em homenagem então, ao James Joule. Aí, a gente usa, né, a unidade de medida, a gente vai usar um J maiúsculo e vai ler Joule, tá? Para medir a energia no sistema internacional. Toda vez que a força estiver em newtons e a distância estiver em metros, né, que são unidades do sistema internacional, então quando a gente multiplica, a gente tem uma quantidade de joules de energia, tá bom? Que é a medida do trabalho. Daqui a pouco a gente vê isso nos exemplos. Essa é a primeira situação de cálculo do trabalho, pessoal, tá? Bastante simples. Então, toda vez que a força for aplicada na mesma direção do deslocamento, veja, o deslocamento está acontecendo na horizontal e a força também foi aplicada horizontalmente, tá vendo? Então, a gente pode calcular dessa forma bem simples aqui o trabalho, multiplicando a força pelo deslocamento, tá bom? Agora vamos ver outras situações. Veja aqui uma segunda situação que aparece em exercícios com uma certa frequência. Essa pessoa, ela está puxando o caixote, né? Como a anterior lá que estava empurrando, ela está fazendo uma força também e está arrastando, está deslocando o caixote numa certa distância, né? Então vai acontecer trabalho de novo, quer dizer, ela está colocando energia no caixote para que ele se movimente, né? Toda vez que há força aplicada e que essa força causa deslocamento, então há também trabalho, está tendo transferência de energia aqui, né? Só não vai ter trabalho se, por exemplo, ela estivesse puxando, mas não estivesse conseguindo arrastar o caixote, não houvesse deslocamento, né? Se D for igual a zero, na continha F vezes D, eu vou ter um trabalho igual a zero, né? Ou se não tiver ninguém puxando o caixote, né? Aí também eu não tenho trabalho, porque daí a força é zero. Mas se a força e a distância não são zero, vai acontecer, né, de ter energia aqui no exercício, né? Então vamos lá. O que muda nessa situação, então, nesse segundo caso, né? A mudança está na direção de aplicação da força. Veja que essa força está sendo aplicada, mas ela não está na direção do deslocamento. O caixote está se movimentando na horizontal, está deslocando aqui horizontalmente, mas a força tem um ângulo com a horizontal. O que está acontecendo aqui, na verdade, é que essa força que está sendo feita pela moça aqui, ela não está sendo totalmente utilizada para arrastar esse caixote horizontalmente. A gente está percebendo aqui que parte dessa força puxa o caixote para frente e uma outra parte puxa para cima, né? Nós já aprendemos isso. Uma força desse jeito, a gente chama de força oblíqua, né? Na verdade, olha, ela pode ser decomposta aqui e a gente vai ter um pedaço dela puxando para cima e um outro pedaço puxando para frente, né? E na verdade é esse pedacinho aqui, desculpa, deixa eu tirar esse P aqui, e escrever F. Então é essa força F x, né? Lembra, a gente usava assim, né? Aqui a gente usava um F y, né? As duas componentes da força F aí. Então veja, ó, essa Fx ela está realmente arrastando o bloco. É ela que interessa para mim, na verdade. E essa Fy, ela está puxando para cima. Tem um pedacinho dessa força que a moça está fazendo, está puxando o bloco para cima, né? E está ajudando a força normal aqui a equilibrar o peso. Tá vendo? Se esse bloquinho não está subindo e não está descendo aqui, é porque juntando essas duas forças para cima aqui, ó, a normal mais o Fy, isso daqui equivale ao valor do peso. Tá vendo? Então, toda vez que tem forças desse tipo aqui, né, inclinadas, assim, forças oblíquas, a primeira coisa a ser feita é quebrar essa força em duas componentes, uma horizontal e uma vertical. Quando a gente faz isso, a gente percebe, então, que a força que está causando o trabalho, que está fazendo o trabalho de entregar energia, é o Fx. Então vejam, se a gente sabe, né, se a gente já sabe que o trabalho ele é força vezes deslocamento, né? E nesse caso, a nossa força que está fazendo mesmo o trabalho aí é o Fx, então bastaria fazer essa conta, né? Só que a força Fx ela não é dada normalmente no exercício, é dada essa força F aqui.
né? Mas se eu conheço a força F, como é que eu chego nessa Fx aqui? Lembra lá, pessoal, com o ângulo, a regrinha do com e do sem? Para chegar no Fx, eu vou escrever aqui do lado, ó. A força Fx, ela é a força F vezes, lembra disso? Com o θ, ó, com esse ângulo θ, então cosseno do ângulo θ, né? Então a força Fx pode ser calculada quando eu pego a força F que foi dada no exercício e multiplico pelo aquele numerinho decimal que é dado também, né? O cosseno do ângulo, tá vendo? Faço essa continha, eu acho o Fx. Então se eu trocar, se eu colocar no lugar do Fx aqui, F cosseno θ, ainda falta aqui o deslocamento, né? Vejam que aumentou um pouquinho, então o cálculo do trabalho aqui vai ser força vezes deslocamento, mais vezes também o cosseno do ângulo θ. Olha aqui, ó. Essa fórmula aqui a gente considera mais completa. Na verdade, essa relação aqui é a relação geral para o cálculo do trabalho. Poderia estar usando ela sempre desse jeito aqui. Mas eu só vou me preocupar, então, com esse cosseno do ângulo de inclinação da força quando houver um ângulo aqui, né, diferente de zero, diferente de 180 graus. Às vezes a força pode estar virada para o outro lado. Eu tenho 180 graus de ângulo, né? Nós vamos ver isso em exemplos aí. Mas quando tiver um ângulo qualquer dado no exercício, a gente usa o cosseno dele também. Nossa continha fica desse jeito, pessoal. A força vezes o deslocamento, que a gente sempre faz, e se houver então um ângulo de inclinação aqui, a gente coloca o cosseno dele junto na conta, e aí a gente consegue descobrir também o trabalho, tá? A quantidade de energia que essa força está colocando no corpo. Vamos dar uma olhadinha numa terceira situação? Então vejam, ó, na primeira situação, a força era aplicada na mesma direção do deslocamento e eu só fiz F vezes D. Na segunda situação, a força tem um ângulo com o deslocamento. Então eu fiz F vezes D, mas eu coloquei também o cosseno do ângulo, né, por causa dessa decomposição, né, para pensar no Fx e não no F, né? Então acaba ficando desse jeito. E a terceira situação que pode acontecer nos nossos exercícios é quando a gente tem gráficos. Para que serve o gráfico num exercício de física, né? Então, muitas vezes o aluno acha que o gráfico vai atrapalhar, vai dificultar o exercício. E, na verdade, o gráfico sempre vai estar ali para simplificar, né? A leitura de um gráfico deve ser, né, sempre mais simples do que a leitura do enunciado de um exercício, do texto, né, que vai aparecer no exercício. O gráfico ele é feito para isso, né, para ficar mais claro, para as informações ficarem mais rápidas de se perceber, né? Mas mais do que isso, nesse caso do trabalho, em muitas situações a gente vai ter a necessidade de ter o gráfico, né? Por quê? Porque nós vimos nos casos anteriores, então, por exemplo, aqui nesse primeiro que o cara estava empurrando aqui, é muito difícil na prática a gente conseguir aplicar uma força F que seja realmente constante durante todo o processo, né? Nesse primeiro caso era o trabalho de uma força constante. O cara começa empurrando o caixote, mas no meio do caminho ele começa a cansar e diminui a sua intensidade da força aplicada, ou o contrário, ele começa com uma força menor, mas vê que não está conseguindo render muito aí o trabalho, e aí ele aumenta a sua força. Então a gente percebe que essa força aqui, na prática, ela é quase sempre variável, ela vai mudar. E se ela mudar o tempo todo, como é que eu vou usar um número aqui no lugar do F para determinar o trabalho? Vocês percebem? Quando a força varia, aumenta ou diminui, enquanto está acontecendo o deslocamento, não tenho um número para colocar aqui, né? Não vou ter um único número. Então fica complicado a gente calcular o trabalho numa situação dessa. E aí, para facilitar a nossa vida, aparece o gráfico. Então vejam, ó, nesse primeiro gráfico, por exemplo, né, esse aqui é um gráfico onde a força que está sendo aplicada ela é constante. Veja, ó, tá vendo? Uma linha horizontal está mostrando que a força nem está crescendo e nem está diminuindo, né, com o deslocamento. Ela está constante aqui, ó. E aí fica bem fácil de perceber, olha, que a gente já sabe, né, que trabalho
é força vezes deslocamento. Mas vejam que a área desse gráfico aqui gerado aqui num exercício desse tipo, né? Então imaginem que ele saiu de um ponto A aqui e veio até um ponto B, né? Então aqui está o deslocamento dele na horizontal e aqui em cima está a força que ele fez. Veja que é um gráfico então de força e de deslocamento, né? Olha, um gráfico força pelo deslocamento. E a gente sabe que força vezes deslocamento é trabalho. Então, força vezes deslocamento é trabalho e também é a área desse retângulo. Se eu fizer aqui a força vezes o deslocamento, eu vou encontrar também a área desse gráfico aqui, ó. Então, o que a gente tira, né, o que a gente conclui dessa situação é que a área do desenho, ela é, aqui deixa eu melhorar aqui, ela é numericamente igual ao trabalho, tá? Que ele está usando um T maiúsculo, né? É o nosso trabalho aí, tá bom? Então, quando a gente tiver um gráfico no exercício, o que a gente vai fazer? Vai correr e encontrar a área do gráfico, porque a área do gráfico vai dizer para a gente o tanto de energia que essa força está colocando no corpo para realizar esse deslocamento. Bom, já vai ver isso em exemplos também. Aqui eu estou mostrando um segundo gráfico, porque na verdade o gráfico, na maioria das vezes, não vai ser de uma força constante, né? Porque para uma força constante eu nem precisaria do gráfico. Era só fazer força vezes deslocamento lá, né? E não precisaria de gráfico. Mas às vezes, olha a força, ó, crescendo aqui, tá vendo? Com o deslocamento. Essa aqui foi crescendo, ó, a força. E gerou uma área também aqui, no caso um trapézio, né? Se a gente calcular a área desse trapézio aqui, essa região grifada, a gente está calculando automaticamente o trabalho realizado por essa força nesse deslocamento aqui, né? Então eu posso fazer a continha não pela fórmula do trabalho, mas pela fórmula da área do gráfico. Nesse caso aqui eu ia fazer a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2, a continha do trapézio, né? Nós já fizemos em outras situações aí. Então, era só aplicar. Vamos começar a ver os exemplos, então, né? Para a gente poder entender melhor. Olha aqui, ó, nesse primeiro exemplo, eu tenho um cara aí que está tentando empurrar um guarda-roupa, né? E quando ele vai empurrar o guarda-roupa, ele faz uma força de 70 newtons para empurrar. Eu não representei aqui na mão dele, tá? Para ficar mais fácil aqui, para poder desenhar melhor, desenhei aqui. Mas essa força é o empurrão desse cara, né? Do guarda-roupa. E ele vai estar arrastando esse guarda-roupa, olha aqui, por 2 metros. O guarda-roupa sai daqui e vem 2 metros para frente aqui. Só que a superfície aqui tem um certo atrito aqui com o chão. Olha aqui, uma força de atrito é gerada aí de 10 newtons. Tá vendo? A pergunta é sobre o trabalho das duas forças que estão acontecendo aí horizontais. Da força que o cara está fazendo e da força de atrito também. Vamos calcular essas duas forças então. Olha lá, ó. Nós vamos calcular separadamente, tá? O trabalho da força F primeiro e depois também vou fazer a continha do trabalho da força de atrito. Tudo bem? Duas continhas de trabalho. A gente sabe que nesses dois casos, né, as forças estão na mesma direção do deslocamento. Tá bom? O deslocamento é horizontal e as forças são horizontais também. Então a gente precisa só pensar em fazer força vezes deslocamento, nos dois casos aqui. Força vezes deslocamento, tá bom? Olha, vou lembrar que eu poderia sempre usar aquela fórmula geral, força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo θ. Tá? Essa é a fórmula geral. Veja que, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que poderia usar isso daqui, mas veja, ó, no caso da força F, 70 newtons, eu teria aqui então 70 da força e vezes 2 metros do deslocamento. Isso aqui é 140, né? E a unidade de medida da energia aqui no sistema internacional é o joule. Então, 140 joules. Deixa eu só... Vou conseguir apagar separado? Não tem problema. 140 joules, né? No segundo caso, olha, a força de atrito é 10. Vejam que a força de atrito está aplicada ao contrário, tá vendo?
Essa força de atrito, ela não vai colocar energia no armário para ele se movimentar, ela está fazendo o contrário. Ela está retirando energia daqui. Tá bom? As forças que agem ao contrário, assim, né, totalmente ao contrário, num ângulo aqui, ó, olha aqui, ó, de 180 graus, vejam que essa força F, né, AT aqui, força de atrito, ela tá, olha, o movimento, o deslocamento está acontecendo para cá, né, e a força está aplicada a 180 graus de inclinação, ela virou para o outro lado, né. Então, a 180 graus aqui, ela é uma força negativa. Eu vou colocar aqui menos 10 newtons para a força de atrito. Então, uma força de 10 newtons atrapalhando o movimento, retirando energia do corpo. O deslocamento ainda é 2 metros. E vejam que se eu fizer a continha, eu vou ter menos 20 joules. O que significa isso? Né? Que enquanto a força que o cara está fazendo colocou 140 joules no guarda-roupa ali, né? De energia para ele se movimentar, a força de atrito retirou 20 joules. Né? Se eu quisesse saber o trabalho total aqui, ó, vamos determinar o trabalho total nesse processo aí. Eu teria que fazer os 140, né, menos os 20 joules que foram retirados pela força de atrito. Ó. Teria 120 joules aí, né? 120 joules, então, de energia sendo realmente utilizada para acontecer o movimento. Esse movimento que está acontecendo aqui seria realizado, né, a partir dessa energia aqui, 120 joules. Tá vendo? Então, 140 foi colocado e 20 foi retirado. Eu tinha falado para vocês dessa fórmula geral, que ela poderia ser sempre usada, né? Vejam, ó, no primeiro caso aqui, da força F, a força F, ela estava para cá, assim, né? Então, ela tem 0 grau de inclinação em relação ao deslocamento, ela está em cima do deslocamento, né? Tem a mesma direção e mesmo sentido. Então, seria um ângulo de 0 grau aqui com a força F de deslocamento. Se eu colocar aqui, ó, pensar que esse ângulo θ é 0 grau, o cosseno de 0 é 1 na tabelinha de trigonometria. Então, aqui eu teria 1, ó. Então, se fosse 0 grau, o cosseno seria 1. E aí, força vezes deslocamento vezes 1 é a própria força vezes deslocamento. Por isso que eu posso fazer a continha F vezes D só aqui e não me preocupar com o cosseno, tá vendo? Toda vez, então, que a força está na mesma direção do deslocamento e no mesmo sentido, então o cosseno vai ser 1 e aí eu não preciso colocar, porque 1 vezes isso é o próprio F vezes D, né? Agora, no segundo caso da força de atrito, o ângulo era 180. Se eu procurar na tabelinha, o cosseno de 180 graus é menos 1. Então veja o que acontece. Eu teria que fazer F vezes D. E depois, quando eu multiplico por menos 1, a única coisa que acontece é que muda de sinal. Né? Então vejam isso daqui. Ó. A força F era de 10 newtons, né? Deslocamento 2, 10 vezes 2 é 20, mas só que eu vou colocar menos 20. Por que será? Por que apareceu esse menos? Então, a explicação desse menos é exatamente esse cosseno de 180 graus, que é menos 1. Eu não preciso ficar escrevendo o tempo todo a fórmula grande assim, né? Então, nesses casos aqui, a gente não vai se importar com isso, tá? Eu vou fazer a continha só F vezes D, prestando atenção que se a força for na direção do deslocamento é positivo, e se a força for para o outro lado, atrapalhando o movimento, então ela vai ser negativa, tá bom? Esse é o nosso primeiro exemplo. Agora aqui, ó, segundo exemplo, agora eu tenho aquela situação da força não paralela, né? Não numa direção diferente aqui. Então veja, o cara está puxando esse bloquinho com uns 15 newtons de força, deve estar colocando energia no bloquinho, né, para ele se movimentar, vai puxar, vai arrastar esse bloquinho por 5 metros de distância, só que tem um ângulo de 60 graus aqui, dado no exercício. Então o que nós vamos fazer aqui? Duas possibilidades, né? Ou eu calculo primeiro o Fx, que é o pedacinho que puxa na horizontal, e depois faço Fx vezes deslocamento, né? Porque é isso, na verdade, a forcinha que está puxando para cá, vezes o deslocamento. Ou eu já faço a conta direto dentro da fórmula geral. Olha, trabalho é força vezes deslocamento, e quando tem ângulo de inclinação da força, eu considero o cosseno desse ângulo. Só isso, né?
Então vejam, o trabalho nesse caso seria a força de 15 newtons vezes o deslocamento de 5 metros e vezes o cosseno do ângulo de 60. O cosseno de 60 na tabelinha, pessoal, é meio, tá bom? Pode ser escrito assim ou pode ser escrito 0,5, né? E a gente faz a continha, tudo bem? Então, se eu fizer a continha aqui, 15, né? Vezes 5 aqui é 75, né? Vezes 1, 75. Dividido por 2 é 35, 37,5, né? Joules. É um J, hein, pessoal? Meu J parece um 5, né? Às vezes confunde aí, né? Mas 37,5 joules aí de energia. Vejam que é muito simples, então, né? A gente calcular o trabalho mesmo quando há ângulo de inclinação da força. Basta a gente considerar o cosseno do ângulo. Isso é o número de tabela, aparece dentro dos exercícios, né? A gente só precisa colocar junto na multiplicação e fazer a continha. Essa força aqui, ela vai ser, né, uma força que vai gerar um trabalho positivo até chegar mais próximo, né, muito próximo do 90 graus. Deixa eu mostrar isso para vocês aqui embaixo. Ó. Isso é bem importante também. Olha, a gente chama de trabalho motor toda a força que é feita. Então, imagina que esse bloquinho vai sair daqui de um ponto A e vai chegar aqui num ponto B. Ele está fazendo um deslocamento aqui. Tudo bem? Para a direita aqui. Então, toda a força que estiver puxando desse jeito, né? Então, essa força, essa, ó. Tá vendo? Vão estar sempre puxando e fazendo com que ele se mova realmente para frente, né? Só que é lógico que quanto mais eu ergo essa força aqui, aumento o meu ângulo, menos dessa força vai ser útil, né? Para que haja o movimento aqui. A gente sabe disso na hora da decomposição. Meu Fx vai ficando cada vez menor e é ele que interessa, né? Mas todas essas forças fazem um trabalho que a gente chama de trabalho motor. O trabalho motor é o trabalho positivo, né? O trabalho que realmente coloca energia no corpo. Quando essa força fica exatamente perpendicular ao movimento, ó, quando ela faz 90 graus aqui, né? Com o movimento, então, isso vale tanto para cima como para baixo. Então, por exemplo, a força peso, né? A força normal, que fica vertical para cima. Essas forças, elas não estão nem ajudando esse bloquinho a andar para frente aqui e nem atrapalhando, porque também não está puxando para trás, vocês percebem? Então, quando a força está a 90 graus em relação ao movimento, essa força tem trabalho zero. A gente chama o trabalho aqui de nulo. Né, porque o trabalho é igual a zero. Vejam que isso é verdade, porque aqui eu vou ter um ângulo de 90 graus. Aqui embaixo, um ângulo de 270 graus. Se a gente começar a contar daqui, ó, 90, 180 e mais 90 aqui, 270 graus. E tanto o ângulo de 90 como o de 270, o cosseno desses ângulos é zero. Então imagine que eu coloque, né, que eu queira usar a fórmula completa, queira calcular o trabalho dessas forças que são perpendiculares ao movimento. Olha lá, eu vou acabar colocando um zero aqui e zero vezes qualquer coisa que apareça aqui na minha conta, se tem um zero aqui, vai zerar tudo, né? E aí eu não tenho trabalho, tá bom? Então, se o objeto está se movimentando na horizontal, e eu estou puxando para cima ou para baixo, isso daí nem ajuda e nem atrapalha, nem coloca energia, nem tira energia do objeto. O trabalho é nulo, tá bom? Agora, se essa força vira para o outro lado, eu virei para cá agora a minha força, ó, tá vendo? Puxando desse jeito e querendo que esse bloquinho venha para a direita aqui, lógico que essas forças aqui vão atrapalhar o movimento. Então elas vão retirar a energia e o meu trabalho aqui vai ser negativo. A gente chama o trabalho nessa parte aqui de resistente. O trabalho resistente é o trabalho que retira energia do corpo, como a gente viu lá no trabalho da força de atrito no exemplo anterior. Né? Um trabalho resistente. Mas é isso, pessoal. O exemplo 2, então, bem simples também. Né? Agora vamos dar uma olhadinha no último exemplo, que é esse exemplo do gráfico. Né? Então veja, ó, quero saber o trabalho da força F. Então alguém está aplicando uma força de novo num objeto, mas essa força não é constante. Olha aqui, ó, a força muda o tempo inteiro, né? Então, aqui na horizontal a gente tem as posições do objeto. Então, olha, até a posição 1 metro, de 0 a 1 metro,
A força foi ampliada, foi aumentada, tá vendo? Ele foi aumentando a sua força. Quando chegou em 1 metro que ele já tinha deslocado aqui, aí ele ficou com a força constante um pouquinho, depois diminuiu a força, tá vendo? Depois do 3 metros aqui, ele virou para o outro lado e começou a empurrar para o outro lado o objeto, porque essa parte aqui, a força é negativa. O que é uma força negativa? Uma força aplicada ao contrário, né? No sentido contrário. Então o cara começa empurrando num sentido e quando chega em 3 metros de distância que já tinha empurrado o objeto, começa a empurrar para trás o objeto, tá vendo? E empurra de novo aqui para trás, ó, tá vendo? Essa parte toda aqui de baixo, ele está empurrando para trás. E no final, olha aqui, faz uma força zero. Quer dizer o quê? Que aqui ele não para de empurrar, né? De 5 a 6 metros aqui, o movimento deve ter acontecido por inércia, né? Deve ter continuado um pouquinho aí o movimento até parar, né? Sem aplicação da força. Pergunta aqui é o trabalho realizado por essa força toda aí, de 0 até 6 metros. O que eu tenho que descobrir então aqui? O que a gente falou sobre gráfico? Que a área de um gráfico força-deslocamento é o trabalho, né? Numericamente igual. Então vejam, aqui eu tenho uma área que tem que ser considerada, essa área aqui, pessoal, tá? Não sei se eu consigo pintar direitinho aqui. Essa área aqui, que é um trabalho positivo que foi feito, né? Um trabalho motor. Essa área aqui, ó. Né? Essa área aqui é um trabalho resistente que aconteceu aqui, né? Aqui o cara fez a força ao contrário e tirou a energia. Então aqui ele coloca a energia no corpo e aqui ele tira a energia do corpo, fazendo uma força ao contrário. E nesse último pedacinho não tem força, então não tem trabalho, né? Quando não tem força ou não tem deslocamento, não tem trabalho, né? Então vamos calcular isso daí. Eu vou chamar de trabalho 1 e de trabalho 2. Essas duas partes do nosso gráfico. Vamos lá? Como é que eu calculo, então, esse trabalho 1 aqui, pessoal? Tá vendo? Esse aqui é o nosso trabalho 1. Como é que eu calculo? Isso aqui é um trapézio, então eu vou fazer a continha do trapézio. Eu preciso olhar o formato, né, que aconteceu aqui para a gente calcular. A área de um trapézio é a base maior, né, mais a base menor, vezes a altura do trapézio, dividido por 2. Vamos fazer essa continha aqui. Ó. A base maior mais a base menor, vezes a altura, dividido por 2. Então a base maior está aqui embaixo, ela vai de 0 até 3 metros, ó, é 3, né? Vou colocar aqui. Mais, a base menor está aqui em cima, ó, ela vai de 1 a 2, então ela tem 1 metro aqui em cima. Ó. Vou colocar aqui, mais 1. Vezes, a altura desse trapézio ó, é de 2 newtons, né? Ou só 2 aqui. Dividido por 2 a nossa fórmula, né? Então isso daqui vai dar 4 vezes 2, 8, dividido por 2, 4, ou só corta o 2 aqui. Isso aí dá 4, pessoal. E como a área do gráfico é numericamente igual ao trabalho, isso daí é o trabalho. 4 joules. Isso é o que foi colocado de energia por essa força F até ele chegar em 3 metros de distância. Foi colocado 4 joules. Agora vamos ver, quando ele vira para o outro lado, né, começa a fazer uma força contrária. Aqui aparece um triângulo, ó. Então eu vou fazer a continha do triângulo. O triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então vejam, a base aqui vai de 3 a 5, são 2 metros. A altura desse triângulo vai de 0 a 2 aqui, ó, são 2, né? Dividido por 2. Isso é 4 dividido por 2, ou cortando 2 aqui, né? 2 joules. Só que essa daqui é negativa, porque está para baixo, tá bom? A área nunca é negativa, né? A área é medida de espaço, então ela nunca é negativa, né? O espaço interno da figura. Mas quando ela está sendo usada para calcular trabalho, aí sim, né, o trabalho pode ser positivo ou negativo, e nesse caso é negativo por causa dessas medidas de força negativa aqui. Tudo bem? Então vejam, ó, o cara colocou 4 joules para empurrar o objeto, mas depois ele tirou 2 joules no final, né? Então, o trabalho total, nesse processo todo, porque ele pergunta de 0 até 6, né? Eu medi, na verdade, até 5, porque até 6 aqui, depois ele não faz trabalho nenhum aqui no final, né? A gente vai somar. Então, se eu quisesse fazer aqui o último pedacinho, daria 0, né?
A gente soma tudo isso, ó, 4 joules do primeiro pedacinho, mais menos 2 joules do segundo pedacinho. Se quisesse somar aqui mais 0 do terceiro pedacinho, de 5 a 6, né? Então eu tenho aqui 2 joules de trabalho resultante, aí, né? De trabalho total. Então tudo aconteceu como se tivesse colocado 2 joules no corpo durante todo o processo. Tá bom? É isso que eu queria mostrar para vocês sobre trabalho, tá? Os exercícios são bem em cima desses exemplos. Deve aparecer, sempre aparece alguma coisa um pouquinho diferente, aí a gente vai conversando, né? Mas já é um bom começo aí do estudo da energia, tá bom? Espero que vocês tenham entendido cada parte. Por favor, né, usem esse vídeo mais de uma vez se precisar, volta, né, olha de novo, para que vocês possam entender bem aí o conceito de trabalho, tá bom? Nas próximas aulas a gente continua falando sobre trabalho e vamos aumentar um pouco, vamos melhorar o entendimento dessa grandeza, tá bom? Obrigado, pessoal, pela atenção e até a próxima.